Olá, queridos, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda, sou professora de Linguística na Universidade Estadual do Ceará, com atuação na pós-graduação em Semiótica Aplicada na mesma instituição, e sou pesquisadora na área de análise de discurso crítica. Estou aqui a convite de duas colegas muito queridas que estão coordenando com excelência esse curso, a Rebeca e a Monique. Um abraço, meninas! Bem, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa. Eu trabalho com a constituição discursiva de escândalos políticos. É uma pesquisa de caráter vertical ou verticalizado, uma vez que é um tema que eu tenho aprofundado desde a iniciação científica, por volta de 2008. Então, da iniciação científica, passando pelo mestrado e pelo doutorado na Universidade Estadual do Ceará, participando do GEDIP, na Universidade Federal do Ceará, e mais recentemente dentro do meu plano de trabalho de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse percurso, com duração de pelo menos 10 anos, é o que tem montado a pesquisa que hoje eu trago para vocês de uma forma bastante breve, dado o tempinho curto que a gente tem. Bem, o tema da minha pesquisa é escândalos políticos, mais particularmente eu investigo como os escândalos operam discursivamente, como é que eles são constituídos discursivamente, formados pelos discursos. Dito isso, eu parto do argumento elementar de que o discurso é a unidade básica de constituição do escândalo político. A partir desse argumento básico, dessa tese básica, eu selecionei 3 pontos principais que vou apresentar para vocês nesse vídeo. Evidentemente, não tenho como resumir ao máximo ou sintetizar o trabalho de pesquisa de pelo menos 10 anos de duração em um vídeo mais curtinho. Então, o propósito é que, para que a minha contribuição seja mais pontual e eficiente e clara para vocês, eu selecionei 3 pontos importantes, que são pontos pilares da minha pesquisa, a partir dessa tese básica da constituição discursiva do escândalo. Bem, o primeiro ponto diz respeito à mediação textual. O escândalo político é um evento constituído a partir de uma mediação textual, ou seja, de uma rede de textos. Isso é um desdobramento da ideia de que o escândalo político é formado pelo discurso. Por quê? Porque o discurso opera a partir de textos. Então, quando a gente diz que o escândalo político é constituído discursivamente, estamos, portanto, afirmando que ele é configurado a partir de mediações textuais. Os textos que são produzidos no campo da política, por exemplo, uma acusação, uma denúncia, esses tipos de textos vão circulando, vão sendo distribuídos em outros campos sociais, como no campo da mídia, que, por sua vez, vão sendo recontextualizados e redistribuídos em outras esferas, como no nosso ambiente privado. E essa grande malha de textos, essa rede de textos que vai formando o escândalo político como um evento, como um objeto da nossa consciência sobre o qual a gente fala e produz conhecimento, informação e utiliza para criar os nossos juízos de valor. Então, a mediação textual é o modo como o discurso operacionaliza a constituição dos escândalos políticos. Uma implicação muito importante, inclusive é um dos desdobramentos da minha pesquisa, é que essa mediação textual, a sua análise, revela que o escândalo político é configurado a partir da interseção entre 3 campos sociais, que são os campos da política, no sentido institucional, afinal de contas é um escândalo de natureza política, o campo da mídia, porque sem o texto midiático não há o escândalo propriamente dito, e o campo do judiciário. Essa inclusão do campo do judiciário é uma novidade dentro da literatura desse tema. Então, em geral, a literatura revela a interseção entre o campo da política e da mídia. O que a gente tem visto nos últimos anos, mais especialmente aqui no Brasil, é uma interferência bastante forte do campo do judiciário também.
Então, esse é o primeiro ponto. O escândalo político é mediado textualmente e essa mediação textual é reveladora de como ocorre a interseção entre esses campos. Essa interseção é feita a partir de textos. Então, um texto, por exemplo, de um campo, como um libelo acusatório, circula em outro campo que alimenta uma reportagem, que vai alimentando um comentário, e essa rede de textos vai formando o evento propriamente dito. Assim como o modo como a gente concebe o evento, o enxerga, julga os personagens, acompanha a narrativa, são esses textos que vão configurando o escândalo de fato. Nisso a gente entra no segundo ponto que eu gostaria de pautar com vocês, que é o poder. Quando a gente entende que o escândalo se dá a partir de mediações textuais e que essas mediações revelam a interseção entre esses campos, nós devemos notar que essa interseção é marcada por lutas, por tensões, por conflitos que giram em torno das questões de poder. E esse é um outro pilar muito importante da pesquisa. Inclusive, mais recentemente, em um artigo publicado no periódico internacional Discurso e Sociedade, na sua versão em espanhol, é um periódico fundado pelo Van Dijk. Nesse artigo, mais recentemente, foi publicado no início desse ano 2020, eu detalho melhor essa questão. Esses campos em si, eles são mobilizados, eles interagem entre si a partir de relações de poder, às vezes de uma forma mais harmoniosa, às vezes de uma forma mais conflitiva. Os membros de um grupo mobilizam recursos de poder de outros campos, não é? Por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, um juiz, que é um membro do campo do judiciário, participar de programas de TV, então, que é parte do campo da mídia. Esse tipo de interação entre esses campos é marcada, seja por harmonia, seja por conflitos, mas fundamentalmente por relações de poder. A gente entra numa discussão sobre o conceito de poder, por exemplo, né? Então, a relação entre esses campos às vezes é de exclusão, interdição, controle, abuso, dominância, hegemonia, inclusive hegemonia informacional. E essas tensões também configuram essa conjuntura do escândalo, bem como seus rumos. Daí, um dos pilares da pesquisa voltado, aliás, desdobrado da constituição discursiva é pensar o escândalo em termos de poder. É isso que justifica uma orientação crítica, por exemplo. É uma orientação crítica, quando a gente fala de uma reflexão crítica, uma pesquisa crítica, um pensamento crítico, a gente está falando de uma reflexão que está interessada em discutir relações de poder, né? O terceiro ponto, também desdobrado a partir da ideia de que o escândalo se constitui discursivamente, é a multidimensionalidade do evento. A partir do momento que eu entendo que ele é mediado textualmente, essa mediação é o que operacionaliza a interseção entre três campos, e a partir disso eu entendo que a interação entre esses três campos é marcada por relações de poder, eu tenho então um terceiro elemento chave da nossa discussão, que é a multidimensionalidade do evento. Então, em geral, o escândalo político é visto apenas em sua dimensão política mais imediata, a política no sentido institucional do termo. No entanto, o escândalo político, e isso a gente só consegue enxergar depois que nós entendemos a sua natureza discursiva, ele também possui outras dimensões. Ele é político, midiático, jurídico, econômico, social, cultural. Um exemplo da natureza cultural do escândalo político, muito curioso, é o grau de indignação das pessoas. Nem todo evento se torna um escândalo. O que vai transformar o evento em um escândalo, um dos elementos para isso, é o grau de indignação da população. A população precisa estar indignada com a transgressão, a infração ou o crime e manifestar essa indignação. E aí é curioso que, historicamente, o brasileiro, a brasileira em média, se sente mais ofendido, mais indignado com infrações ou crimes relacionados à corrupção. Quando há uma infração ou crime, por exemplo, de racismo, o brasileiro, a brasileira em geral, não fica tão ofendido, não fica tão indignado, embora se trate de uma infração ou de um crime. E esse é um aspecto cultural importante do escândalo, porque ele é muito revelador
da nossa cultura, do nosso comportamento como sociedade, né? O que a gente estima e o que é que a gente... e o que é que nos ofende? O que é que a gente estima e o que é que nos ofende? Bom, em resumo, é sobre isso que eu trabalho, a constituição discursiva dos escândalos políticos. Trouxe para vocês 3 aspectos elementares em torno do qual eu tenho discutido mais recentemente nos artigos que eu tenho publicado, que são a mediação textual, as relações de poder e a multidimensionalidade do evento. Eu sei que eu fui bem rapidinha e pode ter ficado alguma dúvida, mas é só para vocês sentirem um pouquinho do gosto da pesquisa. Caso vocês tenham interesse, eu posso enviar material, posso também informar alguns dados de contato para a gente eventualmente poder estender um pouco mais essa conversa, tá bem? Obrigada, Rebeca, obrigada, Monique, obrigada a todos vocês pela escuta e abraço, bom curso. Tchau!